Queridos irmãos, boa noite. É com muita alegria que retornamos a casa. Agora a nossa agenda é um pouco mais livre, porque segunda-feira era o nosso dia de aula na faculdade. Agora não temos mais esse compromisso na segunda-feira, então a nossa agenda possibilitou retornar a casa e fazermos com muita alegria. Temos que nos perguntar o que realmente está nos faltando. As reflexões desta noite, onde pedimos aos amigos espirituais que nos envolvam de muita paz, muita harmonia, nos indicam a necessidade de pensarmos um pouco mais sobre nossas vidas. O que falta para nós, seres humanos? Essa semana nós estávamos retornando para o nosso lar. Atualmente nós estamos morando no bairro do Bufo, em Comendador Levi Gaspar Miranda. Então ali na reta de Levi, mas depois do centro da cidade, quase chegando ali a bifurcação que vai nos levar a BR, para de fora, nós estávamos atrás de um caminhão. Um desses caminhões com caçamba maior, que nós temos visto muito, rodando pelas estradas do nosso país, e mantendo aquela distância necessária, já que não havia possibilidade de cortarmos, tínhamos um quebra-mola, estava passando esse quebra-mola. De repente nós somos surpreendidos por uma moto que nos corta pela direita. Cortou pela direita, nos cortando pela frente, fazendo o S. Quando ele faz o S para cortar o caminhão, não tendo possibilidade nenhuma de ver o que vinha à frente, infelizmente ele se depara com o ônibus da Trans, o motoqueiro bate na minha frente, assim, ele pega do lado do ônibus, ele bate e há um acidente, nós desviamos um pouco, paramos logo à frente, já descemos com o celular, ligando para o SAMU, para a emergência, e fomos ali ficar com aquele rapaz numa condição muito triste, consciente, mas numa condição realmente muito triste pelo acidente que foi provocado. Na conversa com ele, às vezes temos que levantar para segurar o trânsito, até outras pessoas chegaram, nós estamos conversando com ele ali preocupado, porque ele é autônomo, sustenta a família depende do seu trabalho, e ele é meio doente, pelo que nós vimos, principalmente pelo que aconteceu na sua perna, ele ficaria um tempo imobilizado. Então a preocupação dele é essa, preocupação com a esposa, e conversando, de repente ele me pede desculpa. Disse, desculpa, eu te cortei a sua frente, eu fui imprudente. Falei, realmente, você foi imprudente. Chega a polícia, nós nos prontificamos a qualquer registro, mostramos que o motorista do ônibus da Transa não teve culpa nenhuma daquele acidente. E aí dali nós fomos chegar em casa, retornando depois do atendimento de tudo, nós fomos chegar em casa quando até nos sentimos um pouco mais incomodados, uma leve dor de cabeça por aquela situação que nós vivenciamos. E aí nós paramos para pensar, justamente nessa pergunta, o que está faltando a nós, seres humanos? Porque depois do acidente ocorrido, veio o rapaz com as suas lamentações, a preocupação com a família, a dor que ele estava sentindo, a impossibilidade de dar continuidade ao seu trabalho, porque era um autônomo, e a consciência de que ele havia cometido uma grande imprudência. Então ele tinha conhecimento de que aquele tipo de manobra que ele fez ali foi extremamente infeliz para ele, criando aquela dificuldade, criando aquela dor, aquela experiência, aquela provação que ele está vivendo hoje, que provavelmente terá que viver pela condição que ficou a sua perna e terá que passar para o inferno. Então nós temos nos perguntado o que é que está nos faltando. Será que é apenas conhecimento? De forma nenhuma. Ações imprevidentes como essas, ou em pequenos gestos, nós vamos observar o ser humano não parando para refletir sobre as suas ações. Porque conhecimento nós temos.
Nossa companheira, nossa irmã estava comentando, abrindo a janela, vou sentar mais próximo da janela por causa do calor. Realmente está fazendo calor muito grande. Noticiar de que esse foi o janeiro mais quente dos últimos 100 anos. Então, quando nós saímos pelas ruas, pela manhã ou à tarde, mais difícil ainda, nós ficamos loucos para buscar e encontrar uma sombra, não é verdade? E quando saímos de carro? Para estacionar nesse centro de Três na nossa cidade. Primeiro, na bênção de Deus, quando a gente encontra uma vaga. E quando encontra uma vaga com sombra de uma árvore, aí nós já levantamos todos os louvores possíveis e todos os agradecimentos. A gente não procura sombra, a gente procura ar-condicionado. Isso aí. Ar-condicionado. Não dá mais. Sombra não tem mais. Quem é de nós que não entende a importância das árvores para diminuir em qualquer lugar a temperatura de um espaço? Aí nós olhamos nos morros ao todo da nossa cidade, tudo assim parecido comigo, com o nosso colega ali, o nosso senhorinho, tudo aquele descampado, né? Poucas árvores. Nós estávamos há pouco tempo no segundo andar lá do Centro Espírita Caridade e União, aguardando uma atividade com o jovem, e justamente na janela nos chamou a atenção de uma única árvore lá na montanha, em cima do morro, e a gente pensou, puxa, ela lá solitária, sozinha, e nós caçando sombra, e nós reclamando do calor. E todos nós já sabemos a importância de se plantar, de cuidar, e às vezes nós vemos um movimento aí da Light, da própria prefeitura, né, cortando árvore, e a gente não se manifesta, a gente não fala nada. O que está faltando para nós? O que realmente nos falta? A proposta de reflexão dessa noite com os nossos irmãos é sobre um texto pequenininho, o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tem um hábito aqui da leitura de um livro, lê um prefácio, lê uma introdução. Quem é que gosta? Quem tem o cuidado de ler essa parte dos livros? Porque normalmente quando é um romance, principalmente, a gente gosta de ir logo direto na história. Mas o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo é extremamente importante, porque, como diz Kardec, ele mostra qual é o objetivo daquela obra. Bom, nós propomos primeiro aos nossos irmãos uma missão certa. Perguntar a vocês, é importante ter opinião? Com certeza, nossos irmãos, com certeza. É importante ter opinião? Realmente é muito importante ter opinião. Mas, para ter uma opinião, a gente precisa ter o quê? Conhecimento. O que mais nós encontramos hoje, pesquisas têm tratado sobre isso, é uma mania das pessoas de estar replicando mensagem, informações, principalmente no WhatsApp, sem se preocupar se aquilo que está escrito realmente é verdade. Então nós não temos a opinião, nós temos a opinião do outro. E muitas das vezes nem sabemos se aquilo que nós estamos replicando, se nós estamos divulgando, se aquilo é verdade. Então ter opinião é extremamente importante. E mais do que isso, é preciso ter conhecimento. É preciso saber sobre aquilo. Se vocês me fizerem uma seguinte pergunta: qual a importância da física quântica para o Espiritismo? Eu vou dizer para vocês que eu não sei. Porque me falta conhecimento sobre física quântica. Me falta informação sobre esse determinado termo para que eu possa dizer a vocês qual seria a importância da física quântica para a doutrina espírita. É importante ter opinião, mas mais do que isso, a opinião ela precisa ser embasada no conhecimento. Aqui nesse quadrinho nós temos um amiguinho chegando dizendo o seguinte: o que você acha disso? A colega responde: sei lá. Como assim sei lá? Eu não preciso ter uma opinião formada sobre tudo. Vocês concordam com isso? A gente não precisa ter opinião formada sobre tudo. O que a gente precisa
é realmente ter certeza, embasada em conhecimento, naquilo que nós estamos opinando, naquilo que nós estamos falando. Então, se eu não sei sobre um determinado assunto, nada me impede de dizer, olha, sobre isso eu não sei. Vou pesquisar, vou ensinar, vou pesquisar, vou estudar, e aí sim a gente pode conversar sobre isso. Eu direi a você qual a minha opinião sobre aquele assunto. O que não cabe para nós, principalmente em se falando de doutrina espírita, são os achismos. Isso não cabe para nós. Alguns determinados temas são ventilados na nossa sociedade e a gente precisa ter uma opinião, mas embasado no conhecimento da doutrina espírita. Questões relacionadas ao aborto, a pena de morte, outras informações mais. Por exemplo, nós tivemos 2 momentos muito infelizes no início do ano, que foi a questão da barragem do Brumadinho, e mais essa semana, a morte do jovem do incêndio lá no CT do Flamengo. Recebi agora há pouco uma mensagem dizendo que está tendo fogo no CT de Bangu também, já com 3 feridos, sendo feridos graves, situações assim estão ocorrendo. Então ali nós temos um desencarne coletivo. Isso suscita a pergunta das pessoas que querem saber onde está a justiça de Deus para que várias pessoas venham desencarnar em situações como essa. Cabe a nós ter uma opinião sobre isso, e ela precisa ser embasada no conhecimento espírita. Eu não posso chegar e dizer, olha, como espírita eu acho o quê? Nós não temos que achar, nós precisamos conhecer, nós precisamos saber. E aí Emmanuel diz que o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor. Então conhecer, além de nos dar a possibilidade de ter opinião sobre os assuntos mais importantes da nossa vida, nos dá a possibilidade de escolher o melhor, de escolher o certo. Todos nós sabemos da lei de causa e efeito. E a causa está sempre atrelada a uma decisão que nós fazemos, a uma determinada escolha que fazemos diante da situação em nossas vidas. Quanto mais nós conhecemos, quanto mais estudamos, maior a possibilidade que nós temos de escolher de forma correta. Apesar de saber que fazer aquele movimento que ele fez poderia provocar um acidente, o nosso amigo foi extremamente imprudente, porque ele não refletiu no momento, ou se deixou levar por uma pressa qualquer, e gerou para ele uma dor muito grande. Em situações como essa, quantas pessoas nós ouvimos falar a frase, porque Deus foi injusto comigo, eu que sou trabalhador, eu que preciso da minha saúde para cuidar da minha família, porque Deus foi injusto comigo. E esquece de confrontar a sua consciência com a escolha que fez, apesar de saber. Então a Amanda nos lembra, dever de estudar sempre, escolhendo o melhor, para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e exemplos dos nossos amigos espirituais. Eu vejo a importância que temos de buscar ter uma opinião, ter aquela opinião embasada no conhecimento, para que a nossa escolha na vida diante das situações que nos confrontam, de nós termos a possibilidade de estar sempre escolhendo o melhor para nós. E Kardec afirma, aquelas obras, que são as obras da codificação, contém o que aprendi e não o que criei. E aí vemos nossos companheiros do movimento espírita dizendo, não, eu sou kardecista, querendo distinguir a doutrina espírita de outras religiões. É um equívoco muito grande quando nós afirmamos kardecismo, porque o ismo significa pensamento, ideia de Kardec. E o próprio mestre Leon nos disse que aquelas obras contêm o que ele aprendeu. Olha a humildade de Kardec diante das obras da codificação. Ele diz, não tem nada ali que ele criou, ele aprendeu, porque ele estudou, ele pesquisou, ele conheceu. André Luiz nos diz
O conhecimento espírita é orientação para a vida essencial e profunda do ser. Claro que a evolução é lei para todas as criaturas, mas o Espiritismo intervém, meus irmãos, no plano das nossas consciências. E nós sabemos que as dores ou as felicidades que estaremos usufruindo nessa vida, ou na vida após a morte, estarão atreladas ao nível da nossa consciência. E André Luiz diz que a doutrina espírita, o conhecimento espírita intervém diretamente nas nossas consciências, criando em nós a capacidade, voltando em Emmanuel, de escolher melhor, de ter opinião, de saber um pouco mais, de não lamentar as provações e as dores que surgem em nossas vidas, mas como está ali na mensagem colada na parede, não aprendemos, sofremos, aprendemos com o sofrimento, ou seja, então, diante das experiências da vida, nós temos a consciência de aprender com aquela situação para sermos melhores. Então vejam a importância, meus irmãos, de termos opinião, e como vocês mesmos afirmaram, termos opinião é para saber conhecimento. É fundamental para aqueles que abraçam a doutrina espírita como norte, como caminho para as nossas vidas. E aí trouxemos também uma afirmativa da dona Isabel Salomão de Campos, que é a coordenadora lá da Casa do Caminho, e que eu gostei imensamente. Porque ela diz: estudar a doutrina espírita é evitar enfermidades da alma. E mais do que isso, é curar as enfermidades das nossas almas. É entender as enfermidades das nossas almas. Porque somos espíritos em processo de aprendizado. Buscamos a cada passo harmonizar as nossas consciências perante a lei de Deus. E, consequentemente, sermos felizes ainda nessa vida. Pois não sou eu que afirmo isso. Nós temos lá, no início da terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec trata das leis morais, os Espíritos afirmam que nós nascemos para sermos felizes. E felizes podemos ser nessa existência ainda, se tivermos a capacidade de conhecer a doutrina espírita, e mais do que isso, de trazer a doutrina espírita para as nossas vidas. A proposta dessa noite, então, é de estudarmos o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Temos abraçado como hábito buscar, através principalmente da internet, de ouvir outros companheiros quando nós vamos preparar uma determinada temática. Não são palestras só de Paulo Franco ou de Marlon Dura. Então nós tivemos a oportunidade de estudar junto com o nosso irmão Cosme Massa, que é conhecido de todos nós, porque é filho daqui da terra, mas já há algum tempo vivendo em Campinas, em São Paulo, e na internet, lá no YouTube, nós temos uma palestra do Cosme, também titulado Prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu convido os nossos irmãos, aqueles que desejarem também, no seu lar, terem acesso à internet, de ouvir o nosso Cosme tratando também sobre esse assunto. Bom, quando nós vamos no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma nota de Kardec aqui no rodapé da página. Nessa nota, Kardec diz o seguinte: a instrução acima, ou seja, a mensagem, transmitida por via mediúnica, resume ao tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade dessa obra. Então nós temos uma pequena mensagem, 4 parágrafos, mas foi colocada ali por Kardec porque ela tem essa importância. Quando nós vamos buscar o caráter de alguém, ou de alguma obra, ou de alguma coisa, é aquilo que ela distingue das outras pessoas. Então Kardec diz que essa mensagem vai mostrar para nós o caráter, o verdadeiro caráter do Espiritismo. Então já podemos ter a oportunidade de conhecer a doutrina espírita através dessa pequena mensagem. E mais do que isso, Kardec afirma que através dessa mensagem nós vamos conhecer a finalidade do Evangelho
segundo o Espiritismo. Então veja, uma pequena mensagem, mas que traz essa importância que às vezes nós, espíritas, passamos batido e esquecemos de estudar e de refletir sobre essa mensagem. Nós vamos dividir o nosso trabalho da seguinte forma. Vamos ler inicialmente toda a mensagem, como nós vimos, ela é curta, para que os irmãos possam acompanhar. Depois nós vamos dividir em pequenos trechos, fazendo uma análise, então, que é a proposta dessa noite, uma análise, então, dessa mensagem. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós os convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. A mensagem é assinada pelo Espírito de verdade. Antes de começarmos a nossa reflexão, queria trazer aos nossos irmãos essa organização que Kardec traz de uma forma pedagógica para tratar sobre a evolução dos espíritos. Então ele apresenta no item 10 do livro dos Espíritos a escala espírita, dividida em 3 ordens. A terceira ordem dos espíritos imperfeitos, a segunda ordem dos bons espíritos, a primeira ordem dos espíritos puros. Vamos fazer um exercício aqui rapidamente. Bom, é de se imaginar e entender que entre nós não existe nenhum espírito puro. Concordam comigo? Ou alguém que acha que é espírito puro entre nós? Bom, começamos a concordar um com o outro. Mas vamos fazer agora uma pergunta e cada um vai responder na sua consciência. Não precisa falar, certo? Se a resposta for sim, ou a resposta pode ser não, vai depender da consciência de cada um. Será que entre nós existem espíritos bons? Será que já somos espíritos bons? Pense, mas vamos lá. Qual de nós que estamos aqui nunca sentiu inveja? Nunca sentiu raiva? Nunca sentiu um desejo nem que rápido de vingança? Nunca xingou no trânsito? Nunca avançou sinal? Nunca furou fila? Nunca. Temos entre nós algum espírito bom? Eu falei para falar só, só para replicar, é só para a consciência de nós. Então a grande maioria de nós, isso dando aí uma livre para um ou outro, a grande maioria de nós estamos ainda na terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Daí entender que a nossa morada ainda é uma morada de expiações e provas. Porque a nossa casa, ela reflete a nossa consciência. A casa reflete a consciência dos seus moradores. Então nós estamos na escala aqui, espíritos impuros, levianos, insensatos, neutros, perturbadores, aí vai. Quando entra na ordem dos bons espíritos, nós temos ali algumas virtudes benevolentes, prudentes e sábios, de sabedoria, assim por lá.
Então a mensagem do prefácio começa nos dizendo o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Então a mensagem já define o grau de evolução desses Espíritos. E aí vamos lembrar do livro Transição Planetária, de Valdo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda, quando tratando ali do que ocorre no plano espiritual, o tsunami que nós tivemos alguns anos atrás, Manuel Filomeno de Miranda vai falando de alguns espíritos oriundos de outros planetas, de outros orbes, que já estão encarnando entre nós, para nos ajudar nesse momento de transição que nós estamos vivendo. Já não é de hoje que Divaldo Pereira Franco afirma que entre nós vem reencarnando pelo menos 500 personagens dos velhos e novos pensamentos. Aqueles espíritos que seus nomes estão registrados ali na Bíblia, estão reencarnando entre nós. Então são esses os espíritos que são as virtudes dos céus. E aí é uma coisa muito interessante quando diz qual imenso exército. O que o exército passa para nós? O exército passa para nós a ideia de disciplina, né? De ordem, de atender ordem, de buscar cumprir aquilo que está sendo estabelecido, e aí vai. Então, quando fala em exército, não estamos falando de uma guerra, mas estamos falando daqueles espíritos que cumprem o que está sendo, foi organizado, que foi estabelecido pelo seu comandante. E no caso comandante, aí é o governador do planeta Terra, que é Jesus. Então esses espíritos, que são as virtudes dos céus, qual um imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da Terra. Essa é uma outra característica bastante interessante para a gente pensar. Mas vamos imaginar o Espiritismo, o Consolador Prometido. Imagino que esses espíritos que são as virtudes dos céus estão reencarnando todos eles no movimento espírita. Não. A mensagem não diz isso. A mensagem diz que eles espalham-se por toda a superfície da Terra. Então, se os irmãos começarem a reparar, nós temos tido uma série de pessoas que trabalham em outras religiões que estão falando da mesma mensagem que nós falamos. Nós estamos encontrando pastores que falam do respeito, da moral, do amor ao próximo, que não se vinculam apenas aquelas questões de milagre, né, de reforçar a fé através do milagre. Nós temos padres falando isso, nós temos budistas falando isso, nós temos pessoas vinculadas às outras áreas do conhecimento humano, falando da necessidade de um comportamento ético, de um comportamento moral. Então esses espíritos estão se espalhando por toda a Terra, semelhante a estrelas cadentes. Quem já teve a oportunidade aqui de ver uma estrela cadente? Quem já viu? Quem já viu uma estrela cadente? Fez o pedido? Fez o pedido? Com certeza. Eu também fiz o pedido. Sabe lá? Né? Nunca se sabe, de repente tem alguém do lado, ouve, né? Tem pena de nós, eu não vou atender o pedido desse rapaz tão bonzinho. Não tem problema nenhum. Se vê uma estrela cadente, faz um pedido. Mal não faz. Mas qual é a característica da estrela cadente? Vem iluminar os céus. Esses espíritos são assim. Eles reencarnam entre nós para iluminar os nossos caminhos, para iluminar esse nosso mundo ainda tão cheio de escuridão. E além disso, eles vêm abrir os olhos aos cegos. O pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver. E o que estamos vendo na nossa humanidade hoje é uma série de cegos que, apesar de já terem consciência que aquela atitude, que aquele gesto, que aquele pensamento é infeliz e só vai me trazer problemas, mesmo assim repetimos aquelas ações, repetimos aqueles pensamentos. Então são cegos que não querem ver.
a mensagem continua. Eu vos digo em verdade. Vocês se lembram de alguém que começava os seus ensinamentos com essa afirmativa? Eu vos digo em verdade. Alguém lembra quem é? Nosso Mestre Jesus. Então, não só por causa dessa mensagem, mas de umas outras, alguns estudiosos do movimento espírita afirmam que o Espírito de verdade, que coordenou a organização da codificação espírita, seria a própria figura de Jesus. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos. Temos afirmado já há muito tempo, quando foi lançado o livro Transição Planetária, ele criou assim uma agitação no movimento espírita. As pessoas entravam na fila para comprar o livro, organizaram grupos de estudos para estudar o livro. Aquilo me chamou a atenção, fui adquirir o livro, entrei na fila também, tive que esperar uma nova edição. Quando o livro chegou, nós ficamos imensamente decepcionados, não com o livro, não com o que ensinava, mas com o movimento espírita, porque Manuel Filomeno de Miranda não estava trazendo nada de diferente, nenhuma informação nova. Em Obras Póstumas, na segunda parte, e na Gênesis, no seu final, nós temos mensagens e estudos falando sobre esse período de transição planetária. Há uma mensagem, Regeneração da Humanidade, na segunda parte de Obras Póstumas, que foi publicada inicialmente, foi recebida no final do século XIX, onde os Espíritos dizem que os tempos não eram chegados, eles já haviam chegado. A transição planetária que nós estamos vivendo é um processo. Então ele tem seu início, meio e fim. E há um tempo a percorrer para que esse processo chegue até o seu final. Então já no final do século XIX, esse processo já estava ocorrendo. E vejam que essa mensagem também do Evangelho é final do século XIX. E aí o Espírito da Verdade nos diz que são chegados o tempo em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro. Que sentido é esse? É trazer novamente a mensagem do Cristo conforme ela foi dita pelo Mestre. Nós seres humanos, nós deturpamos a mensagem de Jesus no transcorrer do nosso tempo histórico. Não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de assistir. Esse filme foi lançado no ano passado, Maria de Magdala. Vocês assistiram? Não assistiram? Bom, quem tem canal de assinatura já está passando no Telecine. O Telecine já está passando. Maria, assista o filme. O filme é belíssimo. O filme é belíssimo. Baseado no Evangelho apócrifo de Maria, o Evangelho que não foi aceito pela tradição cristã. Nós temos 4 personagens que passam nessa história. Logicamente, Maria, Jesus, belíssima interpretação, e a forma como eles colocam Jesus diante das pessoas naquela época, Pedro e Judas. O filme inicialmente me chamou muita atenção a forma como eles colocaram Judas, tirando essa ideia que a tradição cristã traz daquele que traiu Jesus. Judas é o espelho do que nós somos ainda hoje. Judas entendeu a boa nova de acordo com as nossas inquietações, com a sua inquietação. Foi isso que ele viveu, como nós vivemos. Então há uma cena bela do Judas conversando com o Cristo, que o Cristo tem um olhar para ele assim, de tristeza, porque o Cristo percebe que Judas, apesar de ter convivido diretamente como mestre, assim como os outros apóstolos, não entendeu a sua mensagem. Não entendeu a sua mensagem. E Maria, há uma cena final de Maria com Pedro, onde nós vamos encontrar na fala de Maria a doutrina espírita, e na fala de Pedro a tradição católica cristã que ficou durante todos esses séculos, desvirtuando totalmente a mensagem do Cristo, que é uma mensagem pedagógica,
é uma mensagem de educação das nossas consciências. Então são chegados os tempos de que aquela mensagem pedagógica, aquela mensagem de educação das nossas consciências, precisa e vai ser restabelecida em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas. Porque o que nós fizemos com a mensagem do Cristo até hoje só trouxe trevas para as nossas consciências. Por isso que ainda vivemos um mundo de provas e expiações. Por isso que ainda vivemos tantas dores e tantos sofrimentos. Porque o que nós fizemos com a mensagem de Jesus, valorizando apenas os seus milagres, para que nós pudéssemos nos colocar de intermediário entre Jesus e as pessoas, e aí propor aqui uma relação onde eu tinha o poder de intermediar os pedidos de milagre, trazendo para minha pessoa um poder sobre todas as outras pessoas. Foi isso que nós fizemos com a mensagem do Mestre. Não trouxemos até hoje para a pedagógica, de educação, de amor ao Mestre Jesus. Por isso que ainda vivemos em trevas. Então o Espírito de verdade nos diz que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas. Vai confundir os orgulhosos, daqueles que não querem abrir mão das suas verdades, mas para glorificar o justo. Para glorificar o justo. Daqueles que trazem a humildade de perceber os seus equívocos e a necessidade de viver e divulgar a doutrina de Jesus conforme ele nos trouxe. Segue ainda dizendo: as grandes vozes do céu ressoam como o som de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Já escutaram o som de trombetas? Bom, pelo menos daquele, como é que é o nome do chifre do boi? O berrante, né? Já escutaram o berrante, um som muito forte. As trombetas eram muito utilizadas na Idade Média e faziam um som assim, muito alto. Então, as grandes vozes ressoam como são os trombetas. Então, nós não poderemos afirmar que não sabíamos, porque os Espíritos estão gritando a todo instante, a todo momento. Hoje, meus irmãos, ninguém aqui pode dizer: não tive a oportunidade de conhecer, não tive a oportunidade de estudar. Nós estabelecemos para nós horários para nos encontrar com o ensinamento do Cristo. Eu estava hoje de manhã fazendo um RPG, uma hérnia do disco que surgiu, né? A idade vai chegando. E eu estava escutando duas senhoras católicas reclamando porque o padre falou demais na missa. Ele foi para a missa, ele leu, falou, comentou, reclamaram que a missa foi até 9h30. Reclamando do tempo que tinham para estar com Jesus. E nós, Espírito? E nós que estabelecemos para nós o único momento de estar com Jesus quando a gente vem à casa espírita. E hoje nós temos acesso a palestras na internet, nós temos acesso às músicas na internet, nós temos acesso a livros, nós podemos estar em casa. Se nós já chegamos naquele período da nossa existência que a gente começa a ler um livro, no segundo parágrafo nós já estamos dormindo, mas isso acontece muito com a gente, vamos ouvir. Às vezes está fazendo alguma coisa em casa, nós temos na internet, em novela, Sexo e Destino, Nosso Lar, Paulo e Estevão. Nós podemos estabelecer aquilo que nós vamos deixar entrar nos nossos lares. Quantas pessoas estão agora baixando aplicativo para assistir Big Brother, gente? Sabe? E nós podemos deixar ou estender o tempo em que nós estaremos com Jesus. A gente precisa pensar sobre isso. Por quê? Porque as grandes vozes dos céus estão ressoando por todos os lugares, gritando nisso. E aí, qual é a nossa posição nessa situação? Ah, mas nós somos espíritos inferiores. Mesmo assim,
O Espírito de verdade nos convida. Nós os convidamos a nós homens para o divino concerto. Nós podemos pegar a nossa lira, nós podemos pegar a nossa consciência e podemos começar também a falar de Jesus. Nós podemos também ter opinião embasada em conhecimento. Então, na hora de uma discussão, seja através das redes sociais, seja no meio dos nossos amigos, a gente pode fazer a diferença. A gente pode falar também com as vozes dos céus. Apesar dos espíritos serem os espíritos superiores, o Espírito de verdade está nos convidando. Tomai da lira, fazei isso nas vossas vozes, e que no hino sagrado ela se estenda de virtude de um extremo a outro. O que falar, o que fazer, o que pensar, nós já sabemos. Por isso aquela pergunta lá no início: o que está faltando para todos nós? Homens, irmão aqui a quem amamos, aqui estamos juntos de nós. Uma outra coisa que não poderemos reclamar também é que nós estamos sozinhos. Não estamos. Eles estão juntos de nós. Às vezes nós é que não enxergamos. Nós que criamos uma cortina em frente dos nossos olhos e não percebemos a presença desses amigos espirituais ao nosso entorno. E aí ele nos pede: amai-vos. Mais uma vez o Cristo, aqui agora assinando como Espírito de verdade, nos pede: amai-vos uns aos outros e dizei do fundo do coração. E aqui tem um detalhe interessantíssimo. Não basta dizer do fundo do coração: Senhor, Senhor. Porque muitos estão aí fora dizendo Senhor, Senhor, da boca para fora. Ele estabelece uma ação nesse espaço. O que ele diz? Dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai. Então não basta dizer, é preciso fazer a vontade do Pai. Aí sim podereis entrar no reino dos céus. Então nós temos diante de nós uma obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo, capaz de dar a nós a condição de criar uma consciência ética, moral, capaz de tomar as melhores decisões para a nossa vida. E muitas das vezes nós negamos o Evangelho ao segundo plano. Muito mal consultamos o Evangelho durante o culto do Evangelho do lar, quando fazemos. E aí nós temos, nesse prefácio, como diz Kardec, não só o caráter do Espiritismo, mas o objetivo dessa obra. E para encerrarmos as nossas reflexões, algumas afirmativas de Kardec. O espírita deve, diante de seus oponentes, esforçar-se em mostrar com seu próprio exemplo o que a doutrina espírita é. Então não basta dizer-se espírita. Nós encontramos muitas das vezes alguns companheiros que dizem assim: estou tentando ser espírita. Nós somos espíritas. A partir do momento que abraçamos essa doutrina como um indicador dos caminhos que queremos seguir, como orientador para as nossas consciências, nós somos espíritas. Mas Kardec nos lembra que não basta apenas falar, é preciso provar os seus atos. Eu estou igual o padre passando do horário, mas calma, ainda vamos chegar lá. Por isso que eu já avisei antes, né? Não tem tempo para terminar de falar de Jesus. Eu já levei o meu lado, justamente antes eu sabia que eu passava do seu horário. Para aqueles que têm dúvida ainda, reconhecem o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas inclinações. Existe alguém aí que está frequentando a casa, essa casa, outra casa espírita aí pelo menos há um ano? Tem alguém aí 5 anos? Tem alguém aí 10 anos? Bom, já não vou começar a entregar alguns que tem mais difícil, não, deixar. Eu posso dizer de mim mesmo. Esse ano vamos fazer 40 anos que eu pisei pela primeira vez lá no Fé Esperança,
para assistir uma palestra do Zé Raul Teixeira e depois nós ficamos na mocidade. Vou fazer 40 anos. Mas a gente pode olhar para a nossa consciência e dizer que hoje nós somos um pouquinho melhor do que nós éramos antes? Podemos, não podemos? Irmãos, aí não é orgulho nem nada. Podemos sim dizer que nós temos pelo menos um norte. Nós temos ali um conhecimento que nos ajuda pelo menos a pensar um pouco se essa atitude, se esse gesto está correto ou não. Não reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço. E nós fazemos esforço na nossa transformação moral. O verdadeiro espírita não é o que crê apenas nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. Mais uma vez, Kardec nos dizendo: o importante é o conhecimento, para que a gente possa ter uma opinião e fazer aí sim a melhor escolha. De nada adianta crer se sua crença não faz dar sequer um passo na senda do progresso, e não transforma e não torna melhor para o próximo. Se nós ainda somos aquele que não está modificando nada, a gente precisa parar para pensar um bocadinho. E para encerrarmos, Kardec também nos diz que o Espiritismo não vem procurar os perfeitos, porque se viesse, nem pela lanterna, a gente ia encontrar alguém. O Espiritismo não vem para os perfeitos. Então não se preocupem de estar aqui, se não somos perfeitos. Nós estamos no lugar certo, no momento certo e na doutrina certa. Mas os que se esforçam em ser pondo em prática os ensinos dos Espíritos. O verdadeiro Espírito não é aquele que alcançou a meta, mas o que seriamente quer atingi-la. Então é ter um compromisso com o nosso conhecimento, ter um compromisso com o aprendizado, ter um compromisso em ser melhor, em ter o conhecimento capaz de, voltamos, a ter uma opinião, e ter uma opinião embasada em conhecimento, fazer a escolha melhor no momento em que a vida nos impõe fazer uma escolha. Seja quais forem os seus antecedentes, será bom o espírita desde que reconheça as suas imperfeições. Reconhecermos as nossas imperfeições, as nossas imperfeições, é o primeiro passo para que a gente entenda que nós precisamos organizar, o que nós precisamos melhorar em nós. E seja sincero e perseverante na proposta de se inventar. Nós estávamos aqui refletindo quando a Dálvia nos trouxe toda a organização de atividades do bem que a casa nos convida. Então, meus irmãos, nós temos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Nós temos a oportunidade de trabalhar no bem. Aí aquela pergunta do início: o que é que está nos faltando? O que é que faltou àquele nosso companheiro, quando mesmo sabendo que aquela atitude estava e seria equivocada, ele a tomou a si mesmo e sofreu as consequências daquela atitude. Então, o que está faltando a cada um de nós? Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade e que haja muita paz em nosso